Agora 2h09 no horário de Brasília, vamos até a capital federal para falar sobre o aumento do IOF. A Câmara dos Deputados dá duas opções para o governo. Encontre uma alternativa ou encontre uma alternativa. Qual dessas duas vai ser a decisão do governo? Ivan Brandão, boa tarde para você. Boa tarde para você, Isa, Lari, Alexandre. Boa tarde. Ligado aqui na Alta Frequência. A Câmara não dá opção para o governo, né? Porque a gente viu hoje o presidente da Câmara, Hugo Motta, falando, depois da reunião de ontem, que teve com o presidente do Congresso, o ministro Fernando Haddad, eles deram 10 dias para o governo encontrar uma alternativa ao aumento do IOF. Porque aí, se o governo não apresentar essa alternativa, eles vão pautar, talvez para o dia 10 de junho, o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo, ela vai ficar sem efeito, e aí o governo vai fazer o quê, se ela for sustada? Vai ter que encontrar uma alternativa. Então, o governo não tem alternativa, né, pelo que colocaram aí os líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Motta, pelo que dá para entender é isso, né, se vocês não apresentarem uma alternativa, a gente vai sustar a medida, e aí o governo vai fazer o quê? Vai ter que encontrar uma outra alternativa. Então não tá fácil não. E tem elevado essa discussão, de fato, não sei se rusgas, mas aumentado pelo menos a temperatura. Vocês estão aí passando uma friagem em São Paulo, né? Aumentada a temperatura lá no Congresso Nacional, porque é uma medida... 25 anos não é tomada, né? Tava vendo aqui a apuração do pessoal da TV Globo, né? Desde 1999 nunca um decreto presidencial foi sustado pelo Congresso Nacional e isso poderia, obviamente, gerar aí uma rusga, uma faísca entre legislativo e executivo. Mas é interessante que hoje, inclusive, a gente transmitiu aqui parte, né, da fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, mas logo depois que ele terminou de falar, aí começaram as perguntas dos jornalistas ali. Ele foi questionado sobre questões importantes, por exemplo, né? Por que os líderes partidários, eu estou falando aqui não do presidente Hugo Motta, né? Porque essa decisão ela foi discutida entre os líderes de todos os partidos. Por que os líderes partidários estão exigindo medidas estruturantes do governo, mas não dão, por exemplo, um exemplo, uma vez que eles querem, por exemplo, aumentar o número de deputados, né? Isso foi uma pergunta feita ao presidente da Câmara, Hugo Motta, né? E aí ele fala, não é bem assim e tal, né? A gente quer medidas estruturantes, estamos discutindo um Brasil melhor, a gente quer medida de médio e longo prazo e tal, meio que dando uma fugidinha desse tipo de questionamento, né? Outra repórter perguntou se eles sabem que as emendas podem ser cortadas, né, as emendas parlamentares ser cortadas ou congeladas. Essa foi uma, aspas, ameaça do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aí ele falou que não, o relacionamento com o governo é bom, né, que a gente tem trabalhado para ter o diálogo. E aí, no final das contas, houve uma pergunta de uma repórter, Ale, Isa e Lari, perguntando ali pro presidente da Câmara por que os deputados não dão sugestões ao governo para medidas alternativas ao aumento do IOF. E aí ele respondeu que a equipe econômica é que tem o respaldo para discutir isso. Então, quer dizer, o Congresso está disposto a encarar pautas que antes eram praticamente impossíveis de serem encaradas aqui em Brasília, reforma administrativa, por exemplo. Parece que há uma vontade, não sei se essa é a palavra, mas uma abertura maior agora para os deputados discutirem isso. Inclusive foi criado um grupo de trabalho para discutir uma reforma administrativa. Mas, na visão do Hugo Motta, porque foi ele que estava lá concedendo junto aos líderes partidários a entrevista, isso aí é papel do governo, é o governo que tem que se virar para arrumar uma alternativa aí ao aumento do IOF, né? E ele fugiu um pouquinho dessas perguntas aí sobre a possibilidade de que a alternativa seja essa, né? Congelar, cortar a emenda parlamentar, falando que o relacionamento do executivo com o legislativo ainda é bom, que nunca faltou diálogo, que o Congresso nunca faltou com as matérias que foram enviadas pelo executivo. Mas aí no fim ele falou, se no final a gente aprovar esse projeto de decreto legislativo que susta o aumento do IOF, o governo vai ter que encontrar outra medida de qualquer forma. E aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa aqui, Isa. O governo, pelo que disse Hugo Motta, tem duas opções. Ou encontra uma alternativa, ou encontra uma alternativa. Mas o IOF não vai, pelo menos essa medida que aumentou o IOF, ela não deve continuar. É meio que um ultimato, né, da Câmara dos Deputados, a gente interpretar dessa forma. Você tem 10 dias para tomar uma outra decisão, senão a gente vai
cancelar essa decisão. E cancelando essa decisão, o governo vai ter que vai ter que achar uma alternativa. Então, não ficou com muitas saídas aí não, a equipe econômica do Palácio do Planalto. E a pressão, né, Ivan, não está vindo nem só dos parlamentares da Câmara dos Deputados, mas também vindo em cima do governo, principalmente do setor produtivo, né? Então está vindo pressão ali de todos os lados. Sim, é porque o IOF, ele encarece, quando você aumenta o IOF, ele encarece as transações, ele pode prejudicar empresas, né, pode prejudicar investimentos, isso afeta a competitividade, isso tudo tá na pauta de discussão. Só que tem uma questão que precisa ser vista, que é uma das críticas dos deputados ao aumento do IOF, é que o IOF ele é um imposto regulatório, ele serve para regular o mercado e tal, e que o governo tá usando ele como ferramenta de arrecadação. E outros governos fizeram isso também, né? Mas essa é uma das críticas feitas à decisão do governo. E no final das contas, pelo menos nesse ponto, Larissa, o setor produtivo e as empresas e até os deputados, eles têm uma certa razão, né? Porque quando o governo usa o IOF de forma arrecadatória, ele está falando o quê? Ele está mandando que mensagem? Que nós não somos capazes de cumprir as metas que nós mesmos propusemos. Basicamente é isso. Então, abre uma margem, né, para que a oposição capitalize contra as medidas econômicas do governo, você abre ali um espaço também para que outros setores critiquem, e aí você aumenta de fato, como você falou, essa panela de pressão aí, que vem de todos os lados e das pessoas também, né? Porque as nossas movimentações financeiras, elas vão ficar mais caras no final das contas, e o governo está usando um imposto que, na teoria, é para ser regulatório como fonte de arrecadação. E aí por isso que gera toda essa discussão. Mas é interessante notar que alternativas como não aumentar o número de deputados ou cortar as emendas parlamentares, isso nem passa perto ali das discussões no Congresso. Realmente. E tem os dois lados, né? Tem essa pauta do interesse público sobre a qual a Larissa tratava, justamente porque ninguém quer pagar mais imposto, as coisas ficam mais caras. Mas tem um segundo lado de uma questão institucional. O IOF é a questão do momento, é um episódio do momento, mas isso faz parte de uma briga institucional, né, Ivan, que a gente já vem acompanhando há anos, né? Com essa mudança um pouco do papel do Congresso, com o Congresso ganhando mais autonomia, né? Desde a mudança das regras das emendas parlamentares, e a gente enxerga essa nova dinâmica entre os poderes, e a gente vai entendendo como isso vai se acomodar, se assentar, qual vai ser o papel do Congresso nessa nova relação entre os três poderes, né? E se vai assentar ou se acomodar, né? Mas assim, há diálogo, né? Tanto é que ontem houve essa reunião aí do ministro da Fazenda com o presidente da Câmara, presidente do Congresso, ministros do presidente Lula, e assim, o diálogo existe, mas a partir do momento que você ouve o governo dizer que por enquanto não há alternativa, e aí você vê que a decisão da Câmara não dá alternativa no fim das contas, né? Ou você toma uma decisão, ou a gente vai sustar o seu decreto e te obrigar a tomar uma decisão, né? Você vê que o diálogo não está tão amigável assim. Nos microfones é uma coisa, o que acontece nas salas é outra, né, Ale? Só para lembrar que hoje é o dia livre de impostos, né? Você falou aí da carga tributária. Sim. Até hoje você, ouvinte, que está aí na escuta do Band News em alta frequência, em 2025 você trabalhou apenas, você que está ouvindo, para pagar imposto. Aí agora a gente pode curtir um pouco mais, como se a gente não fosse continuar pagando. Já é quase o fim do quinto mês do ano, já são mais de 40% do ano, e a gente ainda pagando os tributos para conseguir arrecadar a máquina, para conseguir sustentar a máquina pública. É isso. Com essa notícia de Ivan Brandão, a gente se despede e você volta amanhã, Ivan, que a gente vai ficar pensando nessa agora. Tá todo mundo refletindo aqui, nossa, poxa amanhã vida. Tamo junto. Valeu. A gente volta sem impostos. Valeu.